Olá, boa noite a todos os nossos alunos aí da EJA, nona etapa, né? Vamos para mais uma aula e hoje a nossa aula é de biologia, ok? Sou o professor Virgílio e vocês vão acompanhar hoje uma aula aí falando sobre a base molecular da vida. Vamos dar uma olhada aí no conteúdo que a gente vai estudar hoje. Olha só, então a nossa aula 18 a gente vai estudar aí sobre base molecular da vida 2, certo? Então é isso, sejam todos muito bem-vindos, participem aí na nossa aula, mandem suas respostas, suas dúvidas no chat, que a gente vai ter professores acompanhando vocês, certo? Muito bem, então a gente vai conhecer algumas das moléculas aí que são muito importantes, né, para várias atividades que o nosso organismo realiza, certo? Então a gente vai conhecer a primeira delas, que são os glicídios. Observa aí na nossa primeira imagem. Os glicídios, então, são os açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e também oxigênio, né, que a gente conhece popularmente como os carboidratos, e ele é bastante presente aí na nossa dieta. Aí na próxima imagem a gente pode observar um exemplo dos carboidratos, certo? Nós temos aí então, ó, eles são encontrados em pães, farinhas, massas, arroz, batata, milho, açúcar, mel e em outros alimentos. Então, na nossa dieta, né, a dieta do homem do norte, aí a gente encontra bastante na farinha, né, o carboidrato, nos pães também, como a gente pode observar, nos alimentos como a batata, a macaxeira e no mel, certo? Vamos ver aí como são divididos os grupos dos glicídios na imagem a seguir. Eles são divididos em 3 grupos principais, que são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os 2 primeiros, os monossacarídeos e os disacarídeos, eles são conhecidos como os carboidratos simples. Já os polissacarídeos são denominados carboidratos complexos. A gente vai observar agora nas próximas imagens um pouquinho de cada um desses grupos. Os monossacarídeos, então, são os açúcares mais simples e eles possuem de 3 a 7 átomos, como a glicose e a frutose. E eles fornecem energia para os seres vivos. E aí a gente observa aqui na primeira imagem a molécula da glicose, certo? E também um exemplo aqui das frutas, onde a gente vai encontrar a frutose, tá? É o açúcar que a gente vai encontrar aí nas frutas, a frutose. Temos também os disacarídeos, e eles são formados pela união de 2 moléculas de monossacarídeos. Daí vem o nome do grupo, ó, disacarídeos. Esse di quer dizer 2, né? Então eles são formados por 2 moléculas de monossacarídeos, como por exemplo a sacarose e a lactose. Eles vão fazer uma ligação glicosídica. Como exemplo, a gente vai ter aí o açúcar de mesa, né, e alguns vegetais como o rabanete, por exemplo. Na próxima imagem, a gente vai visualizar alguns exemplos de disacarídeos. A gente tem a sacarose. A sacarose, ela vai ser formada pela união da glicose com a frutose. E onde a gente vai encontrar esse disacarídeo? Na cana-de-açúcar. Temos também a lactose. A lactose é formada pela união da glicose com a galactose, presente no leite. A maltose é um outro exemplo de disacarídeo, que é a união de 2 glicoses, olha aí, ó. E a gente vai encontrar no malte, né, na cevada germinada, por exemplo. Além deles, além dos disacarídeos, a gente tem os polissacarídeos. Sempre que a gente encontra esse poli, né, ele quer dizer vários. Então, olha lá, os polissacarídeos são cadeias de centenas ou milhares de monossacarídeos, como a celulose, o amido, o glicogênio e a quitina. Os polissacarídeos apresentam 2 funções de extrema importância para os seres vivos. Aqui na imagem, a gente observa como um exemplo essas toras de madeira, né, que elas são, o vegetal ele é rico em celulose, que é justamente esse polissacarídeo. Aí na próxima imagem, a gente vai ver um pouco mais desse grupo. Eles atuam aí como uma reserva energética. Os seres vivos armazenam glicose na forma de polissacarídeos. A gente vai encontrar aí, ó, amido e glicogênio.
Os vegetais vão armazenar energia na forma de amido, né, esse açúcar, esse polissacarídeo, e os animais, eles armazenam energia na forma de glicogênio, tá? Então, são polissacarídeos presentes, por exemplo, aí nos vegetais a gente vai encontrar nas batatas, né? Existem vegetais aí que são muito ricos em polissacarídeos, como, por exemplo, a batata que a gente visualizou aí na imagem, certo? A macaxeira, a beterraba, e eles possuem uma reserva energética, tá? Na forma de amido. Ainda sobre os polissacarídeos, a gente observa sua função estrutural aí na próxima imagem. Eles fazem parte de diversas estruturas, como a gente pode observar aqui, ó, eles vão formar diversas estruturas. Na forma de celulose, lembra de celulose, a gente falou anteriormente, presente na célula vegetal, e aqui a gente tem essa imagem da célula vegetal, certo? Aqui, ó. E a gente pode identificar a célula vegetal justamente por causa da parede celular, né? Que é essa estrutura que a gente está marcando, ó, que está em volta da célula. Essa parte mais verde escura que a gente está marcando de amarelo. Essa é a parede celular, ela é presente exclusivamente na célula vegetal. E a célula vegetal, ela possui celulose, né? Além desse polissacarídeo, nós temos aí a quitina. A quitina, ela vai ser encontrada na carapaça, né, no exoesqueleto de animais como o besouro, que a gente visualiza aqui nessa imagem. O besouro, nessa estrutura aqui, ó, que ele apresenta, como se fosse essa armadura, né, que é o seu exoesqueleto. Esse exoesqueleto, ele vai ser rico nesse glicídio, que é a quitina, tá? Que vai dar essa estrutura aí para esse esqueleto desse animal, que vai proteger o seu corpo, né? Como nós sabemos, o besouro são animais invertebrados, né, que possuem o corpo mole, mas ele tem esse exoesqueleto que é como se fosse uma armadura. E nós temos também a ribose e a desoxirribose. Nós vimos aí o grupo dos glicídios, né, que são os conhecidos aí carboidratos ou os açúcares, que são fundamentais ali para o nosso organismo, né? Mas a gente precisa consumir em quantidades equilibradas. O nosso corpo precisa para as funções ali de reserva de energia, por exemplo, né? E a gente precisa manter ali uma dieta equilibrada. Além dos glicídios, nós vamos visualizar agora outro grupo, que são o grupo dos lipídios, né? Que são as gorduras. Olha só. Os lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como o álcool, o éter e a acetona. Podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal e de origem animal. E o seu consumo deve ser feito de forma equilibrada, né? A gente precisa consumir aí de forma equilibrada, né? Não consumir demais para a gente não aumentar ali essas taxas de gordura, né, no nosso organismo. Então a gente tem como exemplo aí, ó, os óleos, né? E também a manteiga, né? Ou seja, a gordura de origem animal ou vegetal, como a gente pode observar. Aí, como a gente está visualizando, a gente vai observar agora um pouco mais das funções dos lipídios na nossa próxima imagem. Os lipídios, eles apresentam funções importantes para o organismo, como, por exemplo, reserva de energia, né? Então a gente tem ali, ó, como a gente pôde observar anteriormente, é importante a gente consumir essas moléculas, né? Esses grupos aí de alimentos, por exemplo. Os lipídios, eles são importantes para diversas atividades, diversas funções no nosso corpo, mas é importante manter ali, né, o equilíbrio. Então, como a gente pôde observar, eles vão ter essa função de reserva de energia. Existem as células, né, do nosso tecido adiposo, que são células de gordura. Então, você está consumindo ali os lipídios, eles vão se acumulando naquelas células. E essas células, elas podem aumentar um pouco de tamanho, né, para fazer essa reserva energética. Só que é importante também que, além de uma alimentação equilibrada, a gente faça atividades físicas, né, que é para justamente manter esse equilíbrio aí das funções do nosso corpo, porque senão o que vai acontecer? Você está consumindo bastante lipídio e a sua célula está entendendo que você quer estocar tudo aquilo.
e aí ela vai estocando naquelas células. E aí o que acontece? Essas células de gordura vão aumentando o seu tamanho. E aí fica ali naquela região, por exemplo, da barriga, né, das coxas e outras partes do corpo. São células de gordura que estão com seu tamanho maior, né, porque estão guardando bastante lipídio, que o seu corpo pensa que você vai precisar depois. Então é importante consumir e também gastar, né? Temos então essa função aí de reserva de energia. Na próxima imagem, a gente vê aí uma outra função dos lipídios, que são, funcionam como isolante térmico, né? E aí a gente pode observar aí na imagem esses ursos, né, que são ursos polares, e eles vivem em ambientes gelados, ambientes onde a temperatura é muito fria. O que eles vão precisar, né? Então, além da pele e desses pelos para proteger o corpo desses animais, embaixo desses pelos, né, da pele deles, eles têm essa camada de gordura que funciona como isolante térmico, né, que é para dar justamente essa proteção no ambiente que ele vive, que é muito frio, certo? Outra função dos lipídios é a de absorção de vitaminas, como a gente pode observar aí na imagem. Então nós temos, algumas vitaminas, elas são solúveis em água, mas outros tipos de vitaminas, elas vão ser solúveis em gorduras, né, ou óleos, por exemplo. Então essa é mais outra função aí dos lipídios. E eles vão ser classificados em gorduras, que são as gorduras de origem animal, e os óleos de origem vegetal, né? Funciona como isolante térmico, como a gente pôde visualizar. Então, olha aí, a gente tem também, tanto nos vegetais, né, quanto nos animais, como a gente está visualizando aí. Temos as gorduras e também as ceras. Olha aí a próxima imagem. As ceras, né, como o nome já diz, aí, como o nome do grupo já diz, são as ceras, como a do ouvido, das plantas e das glândulas sebáceas, e servem para impermeabilizar e proteger. Então a gente tem essa função aí de proteção das ceras, tanto nos vegetais quanto nos animais. Nos vegetais, vocês já viram aquelas plantas que são bem brilhosas, né? Tem a superfície ali da sua folha bem brilhosa, parece que ela está envernizada. É justamente essa cera que o vegetal produz e permite com que a folha fique impermeabilizada e ela não perca tanta água por transpiração. Então, é uma função aí dos lipídios também. Além desses, a gente visualiza aí mais dois grupos de lipídios. Temos os fosfolipídios, né, que formam a membrana celular, e os esteroides, que são lipídios que formam hormônios sexuais, que são o colesterol, aliás, os hormônios sexuais, o colesterol e também a vitamina D. E aí na nossa próxima imagem, o que nós vamos... Aí a gente observa então os alimentos ricos em lipídios. Olha só, nós temos aí na imagem os alimentos, né, como peixes, por exemplo. Existem peixes como o salmão, que é esse que a gente está visualizando aqui na imagem, né? A sardinha, eles são peixes ricos em lipídios. O abacate, as amêndoas, né, e também o azeite e o óleo são alimentos ricos em lipídios. Na próxima imagem, a gente observa aí um outro grupo de moléculas de substâncias que são as proteínas, que vem do grego proteios, que significa o que vem primeiro. E elas são macromoléculas formadas pela união, essa união é feita através de ligação peptídica, de várias moléculas menores, chamadas de aminoácidos. Então nós temos os aminoácidos, né, que são micromoléculas, e eles vão se unir formando as proteínas, que a gente encontra principalmente no ovo, no leite e na carne, né? Seja a carne do frango, a carne vermelha, por exemplo. Há 20 tipos de aminoácidos na natureza. Os aminoácidos que o nosso corpo não produz são chamados de essenciais. E aqueles que o corpo pode sintetizar quer dizer produzir, são chamados de não essenciais, ok? E aí na próxima imagem, as funções das proteínas. Nós temos aí o fornecimento de energia, estruturação da célula, regulação de processos metabólicos e também a construção e reparação dos tecidos e músculos, né? Por isso que aquelas pessoas que fazem atividades ali, né, de musculação, por exemplo, elas consomem ali na sua dieta
tem uma alta taxa de proteína, né? Elas consomem muita proteína justamente para fazer essa reparação dos músculos e fazer com que eles possam crescer e desenvolver para ficar ali com o objetivo que elas desejam, né? E aí também, olha lá, armazenamento e transporte de substâncias, defesa do organismo na forma de anticorpos, produção de hormônios e neurotransmissores. E aí na próxima imagem, os alimentos ricos em proteínas. Então a gente vai encontrar, como eu falei anteriormente, a proteína nos alimentos aí como os ovos, né? Nós temos aí os queijos, o leite, feijão também é um exemplo de vegetal rico em proteína, e nas carnes, né? Como a carne do frango, a carne bovina, a carne vermelha, certo? Então são alguns exemplos de onde a gente vai encontrar as proteínas, que também são muito importantes para a manutenção ali das atividades do nosso metabolismo, certo? Agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então nós temos aí duas questões para a nossa DLI. Vocês vão ler com calma e daqui a pouco a gente retorna para interagir.
Muito bem, estamos de volta agora para a nossa DLI. Vamos conferir as nossas questões e vamos também visualizar aí o que vocês estão respondendo. Será que estão participando aí no nosso chat? Tem alguma participação, alguma resposta? Vamos dar uma olhada aí. A gente teve aí então a nossa primeira questão, né, para vocês responderem sobre os carboidratos, e a gente tem aí algumas respostas. Olha só, nós temos... Vamos só organizar aqui rapidinho. Temos o Flávio respondendo aí a primeira questão, respondeu letra C. Quem mais? Nós temos... Vamos só organizar aqui o nosso chat rapidinho, a gente vai respondendo aí. A Elisângela respondeu aí... Não, ela fez uma pergunta, na verdade. Vimos só a resposta do Flávio, é isso? Temos ali a Wanda, lá da escola Jacira Caboclo, que respondeu letra C também na questão 1. O Henrique também letra C na questão 1. Quem mais? Nós temos ali a resposta da questão 2, né? O nosso aluno respondeu aqui, ó. A Ana Paula respondeu questão 1, letra C, e questão 2, ácidos graxos, né? Então, a gente tem aí algumas participações no nosso chat. Muito obrigado aí a vocês que estão respondendo, mandando sua resposta, tanto da questão 1. A Isabela mandou aí letra C na questão 1. O Alberto, da escola Severiano Nunes, mandou também letra C na questão 1. A Isabela já falei, né? Certo. Obrigado então a vocês que conseguiram participar, interagir, trazendo as respostas das questões da nossa DLI. E agora a gente vai conferir as nossas... Ó, Rebeca mandou letra C da questão 1, certo? Vamos ver aí a nossa primeira questão, pedindo aí, na verdade, falando sobre o papel. O papel comum, ele é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Esse carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função. Letra A, revestir as organelas. Letra B, formar a membrana plasmática. Letra C, compor a estrutura da parede celular. Letra D, acumular reserva energética no hialoplasma. E letra E, armazenar substâncias. Então, a nossa resposta certa, referente aí ao carboidrato presente nas células vegetais, a função dele, na letra C, nós temos a nossa resposta certa, que é compor a estrutura da parede celular. Lembra da parede celular, aquela estrutura que nós vimos que acontece exclusivamente nas células vegetais, né, que é uma estrutura mais rígida, ela vai ser então formada por esse carboidrato, ok? Na questão de número 2, a gente tem aí falando sobre as folhas, né? Ó. Certas folhas apresentam aspecto brilhante, conferido pela presença de um tipo de lipídio. Que tipo de lipídio é esse e o que aconteceria se alguém removesse esse lipídio das folhas? Então, a gente tem um tempinho ainda, a gente vai ver se temos algumas outras respostas lá no nosso chat da questão 2. Vamos ver aí, nós temos aí a primeira questão. Olha só, nós temos a Ana Paula falando que são os ácidos graxos, né? Quem mais? Temos mais alguma? A primeira ainda, primeira questão. O Reginilson mandou aí um boa noite. Quem mais mandou aí a sua resposta? Não tem mais ninguém? Muito bem. Então, olha só. Na nossa questão de número 2, eles estão falando daquele exemplo que nós trouxemos. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês já tinham visualizado algumas folhas que são bem brilhosas, né? Parece que elas estão ali envernizadas, parece que passaram ali um óleo nelas. E aquilo, aquela substância, é uma substância do grupo, né? Dos glicídios ali, que são as ceras, né? Como se tivesse encerado ali aquela folha para que ela não perdesse não perdesse água, porque os vegetais eles fazem um processo que é a chamada transpiração. Nessa transpiração, eles vão eliminando água por uma estrutura que está presente na folha do vegetal, que são os estômatos. Esses estômatos eles se abrem e a folha vai eliminando ali vapor de água na atmosfera. Quando ela está ali, quando ela tem aquelas folhas que tem aquela substância ali, ela não perde tanta água, porque aquilo torna a planta, né, a folha, impermeável, justamente para que ela não perca muita água. Geralmente acontece em plantas que crescem ali em solo com pouca água, por exemplo, certo? Então ali, esse lipídio que a gente encontra nessas plantas, né, são as ceras, e tem como função proteger e dar impermeabilidade às folhas, evitando assim a perda de água para o ambiente. Então, como eu falei, né, essa substância que está presente nessas folhas são as ceras. E aí o vegetal não vai perder tanta água para o ambiente, né, não vai ficar desidratado. Pode ser que seja um vegetal que não precise regar todo dia, né, que ele consegue reter ali uma certa água. Então,
ele tem esse mecanismo para evitar a perda de água para o ambiente, né, que são justamente as ceras que estão presentes ali nas suas folhas, certo? Então essa aí foi a nossa DLI, a gente teve a nossa primeira e a segunda questão falando sobre os grupos que nós estudamos na aula de hoje. Eu agradeço aí a todo mundo que participou, que trouxe o seu comentário, mandou o seu oi, o seu boa noite e a sua resposta também lá no chat, certo? Continue participando sempre, interagindo e a gente se vê numa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.